Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Lopes, esse é o canal Desvendando o Original, onde a gente estuda na terça-feira grego e hebraico e na quinta-feira nós estudamos final dos tempos, novas tecnologias e coisas afins, tá bom? Como hoje é quinta-feira, hoje a gente traz um estudo sobre final dos tempos. Eu queria falar para vocês quando que Jesus vai voltar, tá bom? Aí você fala assim, Daniel, você vai vir com heresia para cima de mim, Daniel? Porque a Bíblia diz, através da boca do próprio Cristo, que ninguém na terra sabe o dia, a hora, mas apenas o Pai que está nos céus. E nós sabemos que muitos grupos acabaram criando grandes heresias, tentando marcar datas para a volta de Cristo. Não só criando grandes heresias, mas também passando muita vergonha diante dos seus públicos, tá? Para citar os mormons, por exemplo, e os testemunhos de Jeová, entre outros, tá? Os testemunhos de Jeová, por exemplo, e é o fundador, o Charles Taze Russell, que fundou os Testemunhos de Jeová em Pittsburgh, na Pensilvânia. O Charles Taze Russell dizia que em 1914 Jesus iria voltar e implantar no planeta Terra um reino de paz e de glória e de tranquilidade. Só que aí o que aconteceu em 1914? Em vez de ter um reino de paz, foi instaurada a Primeira Guerra Mundial. Aí perguntaram para ele, mas Charles Russell, como é que você diz que Jesus ia vir nesse ano e trazer um reino de paz e começou uma guerra? Aí ele falou, não, Jesus veio. Vocês não perceberam? Eles falaram, não percebemos não, porque tá uma guerra terrível aqui. Aí ele falou, é porque ele veio num plano espiritual. Ele vai vir implantar esse reino de paz num plano físico, material daqui a um tempo. Aí a galera falou, rapaz, sei não, acho que você tá me enrolando. Então, galera, hoje eu quero falar para vocês, não a data específica que Jesus vem, porque eu não sou idiota a esse ponto, mas eu quero mostrar para vocês em que cenário Jesus vai voltar, tá? E eu vou falar sobre um ponto que eu acho um ponto-chave para nós entendermos não exatamente quando Jesus vai voltar, ou a partir de que momento nós já podemos ficar preparados que ele vai poder rasgar os céus a qualquer momento, tá? Então, galera, algumas coisas precisavam acontecer ou precisam ainda, algumas já aconteceram, outras ainda estão pendentes para acontecer. Mas, por exemplo, o que precisava acontecer e já aconteceu para nós sabermos que está se aproximando a época do retorno de Cristo, é o retorno dos judeus para a sua terra natal, a Jerusalém. Até 1948, isso era uma hipótese extremamente remota. Quem iria imaginar que haveria um novo Estado judaico exatamente onde houve 2000 anos atrás, com quase que as mesmas fronteiras geográficas? Era impensável antes de 1948. Só que aquela maluquice toda da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, aquela perseguição horrorosa que o Hitler fez contra os judeus, isso deu aos judeus um argumento para não exigir, mas demandar da ONU um Estado que fosse só seu, tá? Porque os muçulmanos, por exemplo, eles têm 22 nações ao redor do mundo e os judeus não têm nenhuma, tá? E a gente sabe que o Estado de Israel de hoje ele é menor do que o menor Estado do Brasil, que é Sergipe. Então é um país bem pequeno. Não é o menor país do mundo, mas é um país pequeno. E esse país que houve como um Estado, né, antigo, não nas formas atuais como um Estado moderno, mas houve ali essa nação de Israel que foi espalhada e dilacerada pela aquilo que em hebraico se chama, em grego é diáspora, né, que é dispersão, mas em hebraico é galut. E eu não sabia, não sei se você tem essa noção, que o nome Golias em hebraico é Goliath. O Golias, a palavra Golias dá origem a galut, que é espalhar, né, dispersar. Então, Golias ele veio para espalhar os falsos soldados e falsos reis e falsos líderes e deixar a visão de todos o único que era verdadeiro líder ali ungido por Deus, que era Davi, tá bom? Fica essa reflexão aí para você. Aí, além disso, pessoal, o Estado de Israel precisava ser reconstruído. Miraculosamente ele foi em 1948, até inclusive com a participação do brasileiro Oswaldo Aranha dando um voto de Minerva ali, decidindo pela reconstrução de um Estado judaico, tá certo? E aí, ou seja, o que a gente viu em 1948? Profecias ancestrais sendo cumpridas ali, né? Profecias antiquíssimas vindo à tona e se tornando realidade. Então, a reconstrução do Estado de Israel em 1948 é um ponto muito importante para nós percebermos que o cenário do fim, do que a Bíblia relata não só no livro do Apocalipse, mas em todos os outros livros escatológicos, né, como Mateus 24 é
uma reflexão escatológica de Jesus. As cartas de Paulo aos Tessalonicenses falam muito sobre o final dos tempos, né? O livro de Daniel, o livro de Ezequiel, e vários desses livros estão falando, apontando para o final dos tempos ali. Então, não é só o livro do Apocalipse que tem estudos de final dos tempos. Tem várias outras literaturas dentro da Bíblia que tratam desse tema dos últimos dias. Então, pessoal, quando o Estado de Israel foi reconstruído, ficou configurado assim um grande passo para a construção desse cenário do final dos tempos. E aí eu quero dizer para vocês agora o que falta e o que para mim é o grande sinal para nós percebermos que o tempo vai estar muito próximo. O que precisa? O que a gente vê naquele cenário? O livro do Apocalipse, ele explica que o anticristo, esse falso Cristo, esse falso Salvador, e pensem, se ele é um falso Cristo, ele é um falso Messias, ele é um falso Salvador. Então ele vai ter que salvar alguém de alguma coisa, tá? E ele vai ter renome, apoio e legitimidade quando ele salvar algum povo importante de algum problema. Muito provavelmente, eu creio que além de salvar os judeus de algum problema e ajudar a implementar paz em Israel, o anticristo vai salvar a humanidade. Ele será não o salvador da pátria israelense, ele será o salvador do planeta Terra. E é por isso que todas as nações da Terra o honrarão como um representante da humanidade perante todas as outras nações, tá? Será o representante dos humanos, tá? E é por isso que eu associo, você não precisa nem um pouco acreditar nisso, nem concordar comigo, mas eu associo o advento do anticristo e a sua legitimidade como líder político mundial a alguma situação de um problema global, seja ele o aquecimento global, uma guerra, uma terceira guerra mundial, ou talvez uma falsa invasão alienígena por meio daqueles artifícios todos que nós conhecemos, como o projeto Blue Beam, o HAARP, os hologramas e por aí vai, tá bom? Então, pessoal, o que os livros escatológicos, entre eles o Apocalipse, nos ensinam sobre essa presença do anticristo? Ele vai, num primeiro momento, fingir que é bonzinho, fingir que é amigo, fingir que está trabalhando em prol do bem do povo, mas quando ele se revelar como filho da perdição verdadeiramente, ele vai se assentar no trono lá do Templo de Jerusalém, vai se assentar no Templo de Jerusalém, vai exigir adoração, vai exigir ser adorado, vai proibir a adoração a qualquer outra divindade e ele vai permitir única e exclusivamente que ele seja adorado como uma forma de Deus, tá? Só que aí tem um detalhe aí nessa minha fala. Ele vai se assentar onde? No Templo de Jerusalém. Existe algum templo de Jerusalém hoje? Não, não existe algum templo porque no ano 70 o templo foi destruído, foi derrubado, foi completamente detonado. E aí o que acontece? No lugar, durante esse período, foi construída uma grande mesquita ali no monte onde era o templo, no monte do templo. Então, o que significa isso? Significa que aquela mesquita que está lá, ela vai ter que ser retirada dali para que o templo seja colocado. Esse para mim é o grande sinal. E por isso que eu estou falando, eu quero falar para vocês quando Jesus vai voltar. Eu não vou falar nem um dia nem a hora, mas o cenário. Quando o templo em Jerusalém for reconstruído, o cenário já vai estar praticamente completo para que o anticristo se apresente e o verdadeiro Cristo venha e vença não só o anticristo, mas todo o seu exército apenas com o sopro da sua boca. Então, pessoal, a reconstrução do templo em Jerusalém é o grande sinal. É algo que vai mostrar para toda a humanidade que o tempo do fim realmente aproximou muito. O primeiro grande sinal foi a reconstrução do Estado de Israel. O segundo grande sinal, a reconstrução do templo. Vocês sabem, vocês que estudam escatologia sabem que já existe o Temple Institute, né? O Instituto do Templo, que já tem toda a parafernália necessária para reconstruir o templo, todos os objetos sagrados, está tudo pronto. É só retirar a mesquita de lá e implementar a obra de reconstrução que dura pouco tempo, tá? Nesse momento, você pode saber que o relógio do final dos tempos vai andar e talvez, quem sabe, a última semana das 70 semanas de Daniel, que só 69 foram cumpridas, ainda falta uma, talvez a última semana comece a contar. Última semana, não de 7 dias, mas de 7 anos, tá certo? Então, os 7 últimos anos antes da segunda advento de Cristo aí pode começar quando o templo de Jerusalém foi reconstruído. Esse é um grande sinal para a gente tomar conta. Ah, Daniel, quer dizer então que enquanto não tiver templo lá eu posso ficar tranquilo que Jesus não vai voltar? Não sei, cara. Aqui nada é dogmático, nada é definitivo. Eu não estou batendo martelo em nada. Eu só estou
colocando a minha opinião. A minha opinião é essa, que quando o templo for reconstruído, a última semana do relógio de Israel, do relógio da redenção da humanidade, vai começar a contar os últimos 7 anos, tá bom? Então é isso, galera. O que você achou desse estudo? Clica no like aqui, clica no sininho das notificações, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, deixe seu comentário dizendo o que você acha sobre essa segunda vinda de Cristo, qual é o momento mais crucial. Se você quiser, nos ajude aqui a divulgar esse vídeo e esse canal também, tá bom, galera? Aqui embaixo eu vou deixar o link para você adquirir a minha série de DVDs Panorama Mundial do Anticristo, onde eu trago estudos aprofundadíssimos sobre esses temas, e além disso tem uma série só de estudos do Apocalipse, que é Desvendando o Apocalipse também, são 11 DVDs estudando o livro do Apocalipse. Então você tem vários DVDs da série Panorama Mundial do Anticristo, e além disso tem a série Desvendando o Apocalipse aqui embaixo, eu vou deixar para vocês os links, tá bom? Forte abraço, pessoal, examine todas as coisas e retém o que é bom. A gente se vê na próxima terça-feira com mais um vídeo estudando grego e hebraico. Forte abraço, galera, valeu!